Você vai ouvir agora o podcast Observatório Católica de Cidadania, um projeto de pesquisa e extensão do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, realizado em parceria com a Rádio Joinville Cultural 105,1 FM e com o apoio da FAPESC. O projeto é coordenado pelo professor Dr. Jason Heiler. Ouça outros episódios no Spotify, em Observatório Católica de Cidadania. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Observatório Católica de Cidadania, aqui na Rádio Joinville Cultural 105,1 FM. Eu sou o Daniel, aqui à minha esquerda está o Alex, à minha frente está o Luiz, e aqui à minha frente também está o José, nossos apresentadores. Também no apoio técnico temos o Roger, temos o Henrique e temos o Rogério. Pessoal, hoje o papo é sobre um tema que mexe com o Brasil inteiro, o Bolsa Família. Afinal, o que está por trás desse programa? Por que ele se tornou uma das políticas públicas mais duradouras e impactantes do país? E claro, o que ele nos ensina como o Estado enfrenta os grandes desafios sociais? E diante dessa abertura, gostaria de passar agora ao meu amigo Luiz, que fará aqui a próxima apresentação. Luiz, é com você. Obrigado, Dani. E aí, pessoal, aqui é o Luiz. Antes, eu gostaria de comunicar que este é um projeto extensionista do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler, com apoio da FAPESC e parceria da Rádio Joinville Cultural 105,1 FM. E já para começar com um dado de impacto, em agosto de 2025, o Bolsa Família chegou a mais de 19 milhões de famílias, beneficiando cerca de 50 milhões de brasileiros. É como se todo o país da Espanha recebesse o benefício. Impressionante, né? Mas para entender o Bolsa Família dentro do ciclo das políticas públicas, a gente tem que começar do começo, com a identificação do problema público lá no início dos anos 2000. O Brasil enfrentava uma realidade dura. Milhões de pessoas viviam abaixo da linha da pobreza, muitas sem acesso regular à alimentação, moradia adequada ou oportunidades de trabalho. E para piorar, o Estado atuava de forma fragmentada, né, Alex? Pois é, José. O governo tinha vários programas parecidos. Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. Era tipo aquele armário bagunçado, cheios de potes diferentes com o mesmo tempero. Tinha ação para tudo, mas sem coordenação. No fim das contas, o resultado era desigualdade persistente, burocracia, desperdício. É aí que a beleza da primeira etapa do ciclo de políticas públicas. Reconhecer que o problema existe e precisa de resposta estruturada. Não basta enxergar a pobreza, é preciso entendê-la como um fenômeno multidimensional que exige uma política pública robusta e integrada. Exatamente, Alex. E mais do que isso, o Estado precisou reconhecer que combater a pobreza não é um ato de caridade, mas uma obrigação constitucional. A Constituição de 1988 já dizia que a assistência social é dever do Estado e direito de todo cidadão em situação de vulnerabilidade. O Bolsa Família nasce desse espírito, de um Estado que assume seu papel de garantir a dignidade. E quando a gente fala em identificar o problema, a gente está falando também em usar dados, pesquisas e indicadores sociais. Por exemplo, o IBGE, o IPEA, o PNUD. Todos apontavam que o Brasil precisava de uma política de renda mínima coordenada. Sem esse diagnóstico técnico, o programa jamais teria saído do papel, né, Luiz? Mas olha que interessante, Daniel. A pobreza não era o único problema. Tinha também o desafio de identificar quem realmente precisava. Em alguns lugares, famílias extremamente pobres não estavam em nenhum cadastro, enquanto outras com renda melhor acabavam recebendo os benefícios. Era preciso criar uma base de dados confiável, o que mais tarde virou o cadastro único. Então, a primeira etapa do ciclo, a identificação do problema público, foi essencial para colocar ordem na casa.
O governo percebeu que o país precisava de uma política nacional, com foco, critérios claros e metas mensuráveis. E a partir daí veio o próximo passo, levar o tema para a agenda pública. É isso aí. Então agora vamos falar de inclusão na agenda pública. E você sabia que toda política pública, antes de virar ação, precisa virar prioridade? E isso só acontece quando o tema entra na agenda política e social. No caso do Bolsa Família, essa virada aconteceu no início dos anos 2000, quando a fome e a desigualdade se tornaram assuntos centrais no debate público. E essa mudança não veio do nada. Já existia uma pressão social muito grande. Movimentos como Ação da Cidadania contra a Fome, criado pelo Betinho nos anos 1990, e debates acadêmicos sobre pobreza e exclusão social ajudaram a empurrar o tema para o centro da pauta nacional. E quando o governo Lula assume, em 2003, vem com um projeto chamado Fome Zero, que prometia erradicar a fome no Brasil. Dentro desse guarda-chuva, a Bolsa Família surge como uma estratégia para tornar essa promessa realidade. A pauta da fome virou manchete, debate na TV, conversa de mesa de bar, era impossível ignorar. E é interessante notar que colocar um problema na agenda é também um ato político, porque o Estado tem 1000 demandas: segurança, educação, saúde, infraestrutura. E só algumas entram no topo das prioridades. Então, fazer o Bolsa Família acontecer significou dizer: a pobreza extrema é o principal problema público do Brasil e precisa de ação imediata. E aí entram as famosas janelas de oportunidades que o cientista político John Kington fala. Ou seja, aquele momento em que o problema, solução e a vontade política se alinham. Foi exatamente o que aconteceu. Havia diagnóstico, a pobreza. Havia proposta, renda mínima condicionada. E havia decisão política, o governo disposto a bancar a ideia. E Alex, sabe que quando esse tema ganha espaço na agenda, outras instituições também se mobilizam. Universidades, imprensa, organizações sociais. A agenda pública é um espaço de disputa, mas também de construção coletiva. O Bolsa Família se firmou justamente porque envolveu diálogo entre Estado e sociedade. Sim. Mas convenhamos também, né? Teve muita polêmica, né? Teve gente dizendo que era Bolsa Preguiça. Pensa nisso, rapaz. Que o governo estava dando dinheiro para quem não queria trabalhar. Mas o tempo mostrou que essa crítica era rasa. O programa não era esmola. Era uma ferramenta de cidadania e inclusão. É, Luiz? Bom, Daniel, isso nos leva ao ponto seguinte do ciclo. Depois que o tema entra na agenda, o governo precisa formular o conjunto de alternativas possíveis. Ou seja, decidir como resolver o problema. E aí nós vamos falar agora sobre a formulação de soluções alternativas. Nessa terceira etapa, o foco é planejar. Não basta saber o que se quer resolver, é preciso definir como resolver. Em 2003 e 2004, o governo estudou experiências internacionais de transferência de renda. O México tinha o Progresa, depois chamado de Oportunidades. O Chile tinha o Chile Solidário. E o Brasil decidiu criar um modelo próprio, baseado na unificação dos programas já existentes. Daí nasceu a Lei nº 10.836 de 2004, que instituiu oficialmente o programa Bolsa Família, regulamentado pelo Decreto número 5.209 de 2004. A ideia era simples e poderosa: reunir programas dispersos sob uma mesma estrutura, garantindo eficiência, transparência e coordenação nacional. E o ponto-chave era a condicionalidade. Não era só receber o dinheiro. A família precisava garantir a frequência escolar das crianças, manter as vacinas em dia e fazer acompanhamento de saúde. Era o famoso dar o peixe e ensinar a pescar, mas com compromisso dos dois lados. José, exatamente. E o mais interessante é que essas condicionalidades foram pensadas não para punir, mas para incentivar comportamentos que geram autonomia. O objetivo não era criar dependência, mas abrir caminhos para a inclusão social. Isso se conecta diretamente à teoria de Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, que dizia que a pobreza é a privação de capacidades. O Bolsa Família, ao exigir educação e saúde,
tenta ampliar essas capacidades. É um programa que combate a pobreza, não só com renda, mas com oportunidades. Justamente. E daí, nesse caso, Alex, e há uma lógica jurídica sólida por trás disso. O programa está fundamentado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da função social do Estado. Não é caridade isso aí. É política pública baseada na Constituição. Mas, claro, né? Nem tudo são flores. Tinha o desafio técnico. Como controlar milhões de cadastros? Essa é uma pergunta bem, difícil. Como garantir que o dinheiro chegasse no lugar certo? Foi aí que o governo criou o CadÚnico, um banco de dados unificado que virou peça central da gestão social brasileira. E, Daniel, isso é o que diferencia políticas públicas estruturadas de ações pontuais. Quando há um sistema de informação sólido, a política ganha sustentabilidade. O CadÚnico, aliás, virou base para vários outros programas, como o Tarifa Social de Energia, o BPC, o Minha Casa Minha Vida, virou uma espécie de plataforma de inclusão social. A formulação, então, foi um processo técnico, político e moral. Técnico porque exigiu estudos e indicadores. Político, porque envolveu decisões estratégicas sobre a alocação de recursos. E moral, porque afirmava que ninguém deve passar fome em um país com tanta riqueza. Exatamente. Pois é, Luiz, e isso nos leva ao próximo passo, a decisão política. Porque uma boa ideia sem decisão é só uma boa ideia no papel. Sobre a tomada de decisão, então, chega o momento da verdade. Transformar proposta em política pública real. E isso exige decisão, lei, orçamento e coordenação. Em 2004, o governo federal consolidou o Bolsa Família como Programa Nacional de Transferência de Renda, coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social. E, juridicamente, essa decisão foi muito bem amparada. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 6º, já reconhece a assistência social como direito social. E o artigo 203 reforça que é dever do Estado amparar famílias em vulnerabilidade. O Bolsa Família é, portanto, um instrumento de concretização desses princípios constitucionais. E tem um ponto interessante. A decisão também envolveu um redesenho da estrutura federativa. Municípios, estados e União passaram a compartilhar responsabilidades, desde o cadastramento das famílias até o monitoramento das condicionalidades. É um exemplo de governança multinível funcionando na prática. Então, Alex, e com isso, o Brasil ganhou uma ferramenta poderosa de política pública. Mas, claro, junto com a decisão, veio a necessidade de monitoramento e fiscalização. Porque onde há dinheiro público, há risco de desvio, de fraude, de uso político. E o desafio é equilibrar o rigor com a sensibilidade social. Exatamente, Daniel. Por isso, o sistema tem camadas de controle, auditorias internas, relatórios do TCU, acompanhamento do MDS e cruzamento de dados com o CadÚnico. Mas mesmo assim, em alguns casos, ocorrem bloqueios e suspensões indevidas. É aí que entra o papel do judiciário. O STJ, por exemplo, já decidiu que o Bolsa Família tem natureza alimentar, ou seja, ele é essencial para a sobrevivência da família. Bloquear o benefício sem justificativa ou contraditório é inconstitucional. É a justiça atuando para garantir que o Estado não falhe com os mais vulneráveis. E isso mostra como a tomada de decisão em políticas públicas não termina na canetada do presidente ou do ministro. Ela continua sendo testada, ajustada e reinterpretada no dia a dia. Nas ruas, nas prefeituras, nos tribunais. É uma decisão viva. Perfeito, Luiz. Então, até aqui, já passamos por 4 fases do ciclo. Identificação do problema público, inclusão da agenda, formulação de alternativas e decisão. Na próxima parte, entraremos nas 3 últimas etapas: implementação, avaliação e continuação, que são, de fato, onde a política pública mostra se veio para ficar ou se precisa mudar o rumo. Então, José, entramos agora na parte 2, do papel à prática. E vamos falar sobre a implementação, avaliação e reestruturação do Bolsa Família.
Agora chegamos na parte que para muita gente é onde tudo realmente acontece, a implementação. É aqui que a política pública sai realmente do papel e entra na vida das pessoas. E convenhamos, implementar um programa que atende mais de 19 milhões de famílias não é nada simples, nem um pouco. A implementação é o verdadeiro teste de fogo das políticas públicas. O governo pode ter uma ideia ótima, uma lei impecável e um decreto perfeito, mas se a execução falhar, todo o resto desmorona. E no caso do Bolsa Família, essa execução depende de uma rede complexa. Ministérios, estados, municípios, escolas, postos de saúde, assistentes sociais e, claro, a própria comunidade beneficiária. Alex, e essa rede é o que garante que o programa chegue na ponta. Mas olha que curioso, o sucesso do Bolsa Família depende tanto da coordenação intergovernamental quanto da capacidade local de gestão. Tem município que faz um trabalho incrível, acompanhando cada família, e tem outros que enfrentam dificuldades, seja por falta de pessoal, estrutura ou informação. E é aí que aparecem os desafios reais. Por exemplo, muitas famílias têm o benefício bloqueado não por fraude, mas por erro de cadastro ou por não conseguir comprovar alguma condicionalidade. Às vezes, a escola não informou a frequência, ou o posto de saúde não atualizou a vacinação, e pronto, o pagamento trava. Imagina o desespero de quem depende desse dinheiro para colocar comida na mesa. Pois é, Daniel. E segundo dados recentes, cerca de 6,5% das famílias têm o benefício bloqueado ou suspenso temporariamente todos os meses, principalmente por problemas no CadÚnico. Esse dado mostra que a implementação é cheia de nuances e que precisa ser rigorosa, mas também sensível. E é nessa hora que entra a importância do controle social e da transparência. O Bolsa Família é auditado pelo TCU, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e por conselhos municipais, mas o controle mais eficaz é o da própria comunidade. Quando o cidadão entende como o programa funciona, ele vira fiscal e defensor do sistema ao mesmo tempo. Tem também o papel do judiciário, que entra quando o Estado erra. O TRF4 já determinou a reativação de benefícios bloqueados de forma indevida, reconhecendo que a suspensão violava o direito fundamental à alimentação. Essas decisões mostram que a implementação não é só técnica, é também ética. E a justiça serve como um freio, né? Ela impede que o sistema seja tão rígido que acabe punindo quem mais precisa. Porque o foco tem que continuar sendo inclusão e dignidade, não punição. E sabe o que é interessante, José? É que mesmo com todos esses desafios, o Bolsa Família se tornou referência internacional. Organismos como o Banco Mundial, a ONU, elogiam a estrutura do programa e o impacto positivo nas populações mais vulneráveis. É uma política pública que deu certo, justamente porque passou por várias fases de aprendizagem, correção e aperfeiçoamento. Isso nos leva a um ponto essencial. Políticas públicas bem implementadas são aquelas que têm aprendizado institucional, ou seja, o governo aprende com os erros, ajusta rotas, reestrutura processos. E o Bolsa Família é um caso claro de aprendizado contínuo. Mas, Alex, vale lembrar que é o seguinte, que a implementação também tem um lado humano. Por trás de cada dado tem gente. Tem a mãe solo, que depende do benefício para comprar comida, o pai desempregado que tenta se reerguer, a criança que consegue estudar porque o programa exige frequência escolar. Essas histórias mostram que o Bolsa Família é mais do que um número, é uma política de vida. E é justamente por isso que monitorar e avaliar são tão importantes. Não basta executar, é preciso saber se o programa realmente está mudando vidas. Estamos agora na penúltima etapa do ciclo de políticas públicas, a avaliação. E essa é uma fase que separa políticas improvisadas de políticas inteligentes. Avaliar é perguntar, estamos fazendo certo? Da melhor forma possível? E aí, Luiz, o que você me diz? Perfeito, Dani.
A avaliação serve para medir eficiência, eficácia e efetividade. Ou seja, se o programa está funcionando, se está atingindo os objetivos e se está realmente transformando a realidade. E o Bolsa Família, desde o começo, é uma das políticas mais avaliadas do Brasil. O IPEA, o Banco Mundial, a Unicef, universidades, todo mundo já estudou os impactos desse programa. E os resultados são expressivos. Pesquisas mostram que o Bolsa Família reduziu a pobreza extrema em mais de 50%, aumentou a frequência escolar e reduziu a mortalidade infantil. Além disso, ajudou a movimentar a economia local. Aquele dinheiro que chega na comunidade é gasto no comércio do bairro, gerando emprego e renda. Certo, Luiz. E isso tem efeito direto. Pensa só, uma família recebe o benefício, compra no mercadinho da esquina, o dono do mercado contrata mais gente e o ciclo gira. O programa injeta milhões de reais por mês nas economias municipais. Só em Joinville, por exemplo, o desembolso mensal gira em torno de 8,9 milhões e o valor médio por família varia entre 650 e 670 reais, dependendo da composição familiar. Parece pouco, né? Mas faz uma diferença imensa para quem está na base da pirâmide. E, como o Luiz destacou, o impacto não é só social, é econômico e até psicológico. O Bolsa Família devolve a autoestima e a perspectiva. Mas a avaliação também serve para identificar falhas. Por exemplo, os bloqueios indevidos, as fraudes eventuais e os casos de famílias que continuam no programa mesmo após aumento de renda. A partir dessas análises, o governo consegue ajustar critérios, atualizar cadastros e aprimorar a focalização. E é importante lembrar que a avaliação não é só quantitativa, tem o lado qualitativo, que envolve ouvir os beneficiários, entender as realidades locais, perceber as barreiras invisíveis. Às vezes, o dado diz que a renda subiu, mas a vida da pessoa continua instável. Trabalhos temporários, empregos informais, altos custos de moradia. E Alex, sabia de uma coisa? Que há muitas pessoas, muitas famílias que saem do Bolsa Família. Sabe por quê? Porque teve um aumento pontual de renda, mas logo depois volta a precisar. Isso mostra que pobreza é mais complexa do que uma linha no gráfico e que políticas públicas precisam ser flexíveis para acompanhar a realidade. A avaliação é isso, um espelho. Ela mostra o que está dando certo e o que precisa ser ajustado. E quando o Estado tem coragem de se olhar no espelho, ele cresce. Aliás, o Bolsa Família é um dos poucos programas que sobreviveu a mudanças de governo, justamente porque os dados provaram sua eficácia. E olha só, Daniel, mesmo com alternâncias políticas, ele se manteve. Em 2021, foi substituído pelo Auxílio Brasil, mas voltou em 2023 com melhorias. Essa continuidade é prova de que políticas baseadas em evidências resistem mais do que discursos ideológicos. E essa capacidade de adaptação é um sinal de maturidade institucional. O Bolsa Família foi aprimorado com o tempo, incorporando novas tecnologias, integrando bases de dados e ajustando as condicionalidades. Tudo isso só é possível porque houve avaliação constante. E falando em ajustes, Luiz, chegou a hora da sétima e a última etapa do ciclo, a finalização ou reestruturação. Porque nenhuma política pública é eterna. Todas precisam ser revisitadas, repensadas e, se for o caso, reinventadas. Muito bem, chegamos à última etapa do nosso ciclo. Extinção, continuação ou reestruturação. E no caso do Bolsa Família, essa fase é especialmente interessante, porque o programa já passou por altos, baixos, mudanças de nome e de formato, mas continua firme. É verdade. Em 2021, o Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil, que pretendia ampliar valores e modernizar a gestão. Mas a mudança foi mais política do que estrutural. Pouco tempo depois, em 2023, o Bolsa Família foi recriado com um novo formato, novas regras e foco ainda maior na infância e na segurança alimentar. Daniel, e essa reestruturação mostra como as políticas públicas evoluem. O novo Bolsa Família incluiu, por exemplo, benefícios adicionais para famílias com crianças pequenas e gestantes e reforçou o acompanhamento das condicionalidades. Ou seja, manteve a essência, mas adaptou o modelo às novas demandas sociais.
E isso é o ciclo de políticas públicas em ação. Problemas mudam, contextos mudam e as políticas precisam mudar também. O importante é que a essência, o compromisso com a dignidade e a justiça social continue intacta. E o interessante é perceber que cada reestruturação também é uma oportunidade de aprendizado. O Bolsa Família de hoje não é o mesmo de 2004. Ele evoluiu com a tecnologia, com os dados, com a escuta da sociedade. E isso é o que mantém a política viva e relevante. E há um ponto jurídico nisso também, hein? A cada reestruturação, o governo precisa garantir que os princípios constitucionais permaneçam respeitados. Igualdade, legalidade, moralidade e, claro, dignidade da pessoa humana. Políticas públicas podem mudar de nome, mas não podem mudar de propósito. E, Alex, além disso, o Bolsa Família serve de exemplo para outras áreas também. Mostra que é possível fazer política pública baseada em evidência, participação social e responsabilidade fiscal. Esse modelo pode inspirar políticas de habitação, segurança alimentar, educação e saúde. E mais, ele mostra que combater a pobreza não é gasto, é investimento. Por quê? Cada real investido em transferência de renda gera retorno econômico, reduz desigualdade e fortalece o tecido social. É um círculo virtuoso. Renda gera consumo, consumo gera emprego, emprego gera mais renda. E Daniel, esse talvez seja o grande legado do programa. Provar que política pública bem planejada e bem executada muda a vida das pessoas e fortalece o país. Hoje o Bolsa Família é reconhecido no mundo inteiro como um caso de sucesso. Mas mais importante do que o reconhecimento é o impacto diário, aquele arroz e feijão na mesa, aquela criança que pode estudar, aquela família que respira com dignidade. E se a gente olhar para o futuro, o desafio é garantir que o programa continue evoluindo, que ele se integre cada vez mais com políticas de qualificação profissional, empreendedorismo e inclusão produtiva. Porque o objetivo final é fazer com que as famílias não precisem mais do benefício, que conquistem autonomia verdadeira. Exatamente, Luiz. E isso só será possível se o Estado continuar aprendendo com os próprios resultados, ajustando rumos e fortalecendo as bases de dados e participação popular. Uma política pública viva é aquela que nunca para de se aperfeiçoar e que continue sendo exemplo, Por num mundo com tanta desigualdade, programas como o Bolsa Família mostram que é possível fazer diferente e fazer bem feito. Muito bem dito, José. Assim, a gente encerra o episódio de hoje completando as 7 etapas do ciclo das políticas públicas, da identificação do problema até a reestruturação. E o Bolsa Família foi o nosso fio condutor para entender como uma política pode nascer, crescer, amadurecer e se reinventar. Foi um prazer estar aqui, Alex. E fica o convite para os nossos ouvintes. Pensem nas políticas públicas da sua cidade, do seu bairro. Elas também seguem esse ciclo e todos nós fazemos parte dele. E lembrem-se, compreender como as políticas públicas funcionam é um passo fundamental para fortalecer a democracia. Quando o cidadão entende o processo, ele deixa de ser espectador e passa a ser protagonista. Muito bom, Daniel. E é isso aí. Se você quiser continuar essa conversa, siga o Observatório Católica de Cidadania nas redes sociais. Instagram, @Observatório Católica Cidadania. YouTube, Católica SC. Facebook, Católica de Santa Catarina. E eu deixo aqui para vocês uma curiosidade. E se quiser saber mais, pesquise sobre a seguinte questão afirmativa. Você sabia que o Bolsa Família já foi classificado pelo Banco Mundial como um dos maiores e mais eficientes programas de transferência de renda? E que ele já inspirou a criação de modelos sociais em mais de 60 países? É isso aí. Valeu, pessoal. Eu sou o José e este foi mais um episódio do Observatório Católica de Cidadania. Aqui a gente traduz o direito e as políticas públicas para o dia a dia, com informação, leveza e propósito. Até a próxima e lembre-se, cidadania se constrói com o conhecimento e a participação. Referências: Brasil, Constituição Federal de 1988, Brasil, Lei número 10.836 de 2004, criação do programa Bolsa Família,
Brasil, decreto número 5.209 de 2004, regulamentação. Brasil, lei número 13.257 de 2016, marco legal da primeira infância. Brasil, lei número 8.742 de 1993, LOAS. Informe Bolsa Família número 91 de 2025, MDS. Soares F. Satiro N. Bolsa Família, suas origens e impactos. Brasília, IPEA 2009. Sem Amartya, Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo, Companhia das Letras 2000. Atkinson Anthony, Desigualdade. O que pode ser feito? São Paulo, Leia 2015. Jurisprudências, RESP 1.615.727, Rio Grande do Sul, STJ, TRF4, AC 5001234, 56, 2021, 404, 7200, ADI 5595, STF. Este foi mais um episódio do podcast Observatório Católica de Cidadania, uma produção do projeto de extensão do curso de Direito da Católica de Santa Catarina. A coordenação é do professor Dr. Jason Heiler, em parceria com a Rádio Joinville Cultural 105,1 FM e com o apoio da FAPESC. Ouça outros episódios no Spotify, em Observatório Católica de Cidadania.